Dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento e está referido no DSM-5 como transtorno específico da aprendizagem. Ao contrário do TDAH, por exemplo, a pessoa com dislexia consegue sim prestar atenção nas coisas. A sua dificuldade real é no próprio entendimento e na memorização das coisas. E isso reflete diretamente em noções linguísticas e matemáticas. Você está no canal Dicionário Psicológico com a psicóloga Vanessa Paroli e neste vídeo eu vou te dizer de forma curta e clara o que você precisa saber sobre dislexia. Já inicio dizendo que são 3 níveis e 3 tipos: leve, moderado e severo, visual, auditivo ou misto. Com intervenções adequadas, é possível atenuar tanto os sintomas quanto o grau de dislexia. Vale a pena lembrar que quanto mais cedo identificada a dislexia, melhor para o indivíduo acometido por ela. Já na primeira infância, a criança que tem dislexia tem dificuldades em reproduzir os sons que escuta. É uma espécie de confusão, então ela fica ali meio tensa, tenta balbuciar algumas vezes, outras não, e aí ocorre um atraso na fala propriamente dita dessa criança. E isso deve ser um sinal de alerta. Essa criança deve ser levada a um fonoaudiólogo. Já na segunda infância, por exemplo, quando há uma dislexia visual, essa criança troca as letrinhas quando está escrevendo. E isso também repercute na sua fala. Ela copia do quadro, mas não com precisão. A dislexia interfere na fluência do discurso, da escrita, da leitura, inclusive da própria escrita, do raciocínio, de maneira geral. Vamos imaginar a situação hipotética em que uma criança com dislexia visual está copiando o assunto que está vendo no quadro para o seu caderno. Essa criança tende a trocar palavras, ou melhor, trocar letras e gerar palavras diferentes. Trocar palavras também, a ordem das palavras numa frase, bem como tende a trocar a posição dos números nas continhas de matemática e, evidentemente, isso vai trazer prejuízo no seu desenvolvimento escolar. Já na dislexia auditiva, vamos também, em situação hipotética, imaginar uma professora realizando o ditado de um texto. A criança dislexa, por exemplo, poderá escrever a mesma palavra ditada 3 vezes de 3 formas diferentes. Principalmente as palavras que têm sons semelhantes e escritas diferentes. Palavras com SS, C cedilha, S, CH ou X. Isso geralmente provoca uma confusão no entendimento da criança e ela coloca ali aquilo que ela lembrar. E se for um ditado de palavras, uma sequência de palavras, a criança pode escutar a palavra sala, por exemplo, e escrever a palavra mala, o que, de toda forma, também gera prejuízos escolares. O cérebro dislexo tem um funcionamento peculiar, sim. Existe uma dificuldade real de associar os símbolos gráficos das letras ou dos números aos sons que os representam, bem como de organizar isso mentalmente numa sequência lógica ou mesmo temporal. O diagnóstico de dislexia requer conhecimentos e vivências específicas da área. Os indicados são psicólogo, neuropediatra, psicopedagogo, fonoaudiólogos, mas é imprescindível a gente escutar o que tem a dizer os professores escolares, tá? E claro, observar no dia a dia, em casa, às vezes a gente está falando de uma situação, de um acontecimento, e isso não necessariamente quer dizer que essa pessoa tenha um transtorno. Por isso, é bom a gente preferir profissionais que estejam diretamente envolvidos com vivências nessa área. E eu espero ter ajudado. Beijo, pessoa!